É que é de gêmeos, né? Oi? É que é de gêmeos, vem em duas partes. Sim. É Exato. boa. Então, falando sobre essa parte, por que eu estou falando para vocês sobre renovação, desprogramação, descondicionamentos, né? E percepção das crenças também. Porque não é somente a lua em Gêmeos, é também a lua no Nakshatra Punarvasu. O Narvasu literalmente significa renovação. O Narvasu é também o nome de uma erva ayurvédica que contribui no rejuvenescimento. Então, Eu quero essa erva. o Narvasu. O que essa erva faz? Ela tira o velho para que o novo possa chegar. Então, ter uma lua cheia, primeira lua cheia do ano por Narvasu, né? Bem ano velho, ano novo, né? Mas tudo pode ser, um novo ano pode ser perfeitamente uma repetição, né? Porque os condicionamentos estão ali presentes ainda. Então, Punarvasu. Quem é Punarvasu na astronomia? É a estrela Pollux. É a estrela mais brilhante da constelação dos Gêmeos. É a alfa de Gêmeos. E, na mitologia grega, Pollux é um guerreiro, filho de Zeus, e ele tem um irmão gêmeo, da mesma mãe, só que o pai não é Zeus, o pai do irmão não é Zeus. Pai do irmão de Pollux, que se chama Castor, o pai de Castor é um rei mortal, e o pai de Pollux é Zeus, que é imortal. Então, Pollux, ele herda a imortalidade do pai, e Castor herda a mortalidade do pai. Eles são guerreiros e muito unidos. Só que, durante uma guerra, Castor é ferido e morre. Pollux é ferido e não morre. Então, Pollux, ele não fica indignado com aquilo. Como assim? Como eu vou... Se a minha vida foi... A nossa vida foi sempre juntos, né? Como agora eu vou viver sem ele? Então, ele reivindica a imortalidade para o irmão também. E se conta que, por isso, eles foram transformados na constelação dos Gêmeos, né? Através dessa dádiva que Castor recebeu. Em Jyotis, Gêmeos não é outra imagem, é Shiva e Parvati. São os dois juntos, um ao lado do outro, né? Ombro a ombro. Ou então, existe também a iconografia de Gêmeos, que é um casal sentados em posição de lótus, frente ao outro, olhando nos olhos. Então, essa postura, né, de yoga corresponde a um diálogo ocular, né? Os olhos, eles não mentem, né? Então, o diálogo ocular, onde há, com isso, uma conexão. Então, Gêmeos também é um signo de conexões. E do diálogo, e do discurso, e da capacidade de expressar o que pensa e o que sente, e também de estar aberto a ouvir do outro o que ele pensa e sobre o que ele sente. É um signo de troca. Por isso os pulmões, né? Por isso o ar que entra e sai, né? Troca, renovação. Então, é visto como um signo dos irmãos, também é visto como um signo representando o encontro do casal. O nome de Gêmeos em sânscrito é Mithuna. Mithuna
significa união ou a conciliação entre os opostos. O encontro, né? Então, para que o encontro seja verdadeiro e as ideias e os pensamentos sejam claros e os sentimentos fluam, é preciso que dessa libertação desses condicionamentos e programações prévias. Então, aproveitem essa lua cheia para se abrir para uma renovação, verdadeiramente para o novo, e não arrastar, né, o velho, o que já não serve mais. Por isso Shiva, né? Shiva, ele participa em Gêmeos, no signo de Gêmeos. Ele participa através do Nakshatra Mrigashira, que é regido por Marte, que é filho de Shiva, e pela Lua, que é a Lua que Shiva carrega na cabeça. Depois o Nakshatra Ardra, que é Shiva também, e na sua postura de Deus das tormentas, Nakshatra Ardra, e a seguir o Nakshatra Punarvasu, que traz então esse sentido da renovação, né? Ele está ligado também à umidade do amanhecer, a umidade do amanhecer. Aquela umidade que a gente vê no amanhecer. As plantas estão todas molhadinhas, de orvalho, aquele ar mais úmido. Também tem a ver, por isso, esse mesmo sentido de um novo dia, né? Um novo ar, um ar fresco. Então, Purnavassa traz esse sentido da recreação, né? Do mudar os ares, não ficar bitolado, né? Tentar outras possibilidades, tentar outros caminhos, né? Sair da rotina, do mecânico. E além do fato de que Purnavassa é conhecido como a estrela do renascimento, da renovação, do descondicionamento, da desprogramação, mas também trazendo a importância de inserir uma nova programação, não pode deixar no zero. Precisa inserir, né? Quais são os planos, quais são os projetos, o que pretende fazer daqui para frente, né? Qual é a novidade? Qual é a sua novidade? Você tem como é você renovada? O que você tem de novo para oferecer ao mundo? De novo, e não de novo no sentido de repetição. Again, né? Diferença entre the new and the again. Again, de novo, não, mas o novo, sim. Por isso, Purnavassa tem um outro lado, que ela, apesar de ser a estrela da renovação, ela também pode gerar a repetição. Exatamente a repetição dos padrões. A gente pode pensar, mas que triste, né? Porque Purnavassa faz isso. Não é ela que faz. Quem faz somos nós. A repetição do padrão. Purnavassa também traz o outro lado de Purnavassa. A repetição do padrão, porque às vezes o padrão precisa ser repetido quantas vezes for necessário para que a gente aprenda alguma coisa. Então, são a repetição dos erros. Por que repetimos os erros? Porque cometemos o mesmo erro que já foi cometido antes. O que ainda não se aprendeu. Eles serão repetidos até que a gente aprenda, até que a gente tenha um vislumbre, um insight, um despertar, uma eureka, né? Que, uau, era isso então. E exatamente nesse instante é que a renovação se faz. É regida por Júpiter, então, Purnavassa, está inserido em Purnavassa uma instrução, e Júpiter ele era o grande mestre, né? Mahaguru Deva. Então, está inserido em Purnavassa uma instrução, às vezes essa instrução não está sendo ouvida. Por isso que Purnavassa começa em Gêmeos e termina em Câncer, né? Porque quando não é ouvido, em Gêmeos, não se ouve a instrução, não se percebe, não se nota a instrução, então Purnavassa chega em Câncer para que a gente possa, através
dos sentimentos, né? Das questões emocionais, perceber esses fatores. Então, tem a regência de Júpiter, Brihaspati, né? O pai dos sábios. Outra coisa incrível que eu estou achando nessa lua cheia, que ela está sendo bem no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, o pessoal aqui fala, é dia de Reis. No meu tempo se falava dia dos Reis Magos. Eu achava linda essa palavra, Reis Magos. Os magos, além de reis, eram magos, algo assim meio místico. E já se sabe que, de fato, os reis magos, eles eram magos mesmos, porque eles eram todos astrólogos, astrônomos. Eles, então, conseguiram, bem-vindo, personalidade masculina chegando, eles, então, chegaram até onde estava Jesus, porque eles seguiram uma estrela. Que estrela é essa, né? Nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, a gente já sabemos que era um alinhamento de 3 ou 4, 5 planetas, todos em peixes. Agora eu não me lembro bem. Júpiter e Saturno com certeza estavam. Estou um pouco em dúvida se estava Marte também, acho que Marte, Vênus, não sei se também Vênus estava em peixe. Então, esse alinhamento planetário já se estava aguardando esse alinhamento, e quando ele aconteceu, ele estabeleceu, e é preciso saber que, na antiguidade, as viagens marítimas e as viagens terrestres, a pé, inclusive, com cavalo, com animais, eram acompanhadas, né, pelas constelações, eram determinadas pelas constelações. Né? As constelações é que eram... Não havia bússola. Então, o que se fazia para poder saber se chegar a algum lugar era através das estrelas e dos planetas. Então, a astrologia e a astronomia não são ciências só do tempo, mas também do espaço, também da direção. Então, quando vieram descobrir o Brasil, seguiram na direção da Cruzeiro do Sul, se afastaram da constelação do Órion e foram na direção da constelação do Cruzeiro do Sul, chegaram aqui. Então, era assim que eles faziam para não se perder no oceano. E, do mesmo modo, as viagens terrestres, para você não se perder, né, geograficamente, se seguia, então, as constelações. Então, havia uma ciência bastante sofisticada e muito precisa que permitiu essas viagens maiores. Então, os reis magos chegaram até onde Jesus se encontrava, né, a criança. Né? É considerado, então, a partir daí, o dia dos astrólogos, o dia onde os astrólogos e os astrônomos são comemorados, né? São honrados nesse dia. Então, é o nosso dia. Quem estuda astrologia védica, quem atua na astrologia védica, todos os astrólogos, mesmo que não sejam védicos, é o dia dedicados a eles, então, por conta de que os 3 magos eram todos conhecedores dessa ciência sideral, do sideralismo e tudo, né? Outro fator muito importante em relação a Purnavassa é a outra regência, o Devata de Purnavassa, que se chama Aditi. Aí, esse mantra que eu coloquei, quem pôde ver, o mantra que foi colocado, pegou um pouco, esse mantra belíssimo, dedicado a Shakti, Adi Shakti. Adi Shakti significa primeira, a Shakti original, a potência feminina original. Esta é Aditi. Aditi Devi é uma deusa progenitora, né? Ela deu à luz aos 12 Adityas. Por isso, eles se chamam Adityas, porque são filhos de Aditi. E a palavra Aditi significa sem mancha, sem mácula, sem condicionamento, sem programações prévias. Né? Ela é constantemente renovada e jovial. Adi Shakti. E saber que Adi Shakti está presente em todos nós. Ela é um atributo de nossa alma. Ela é exatamente
a característica de Ananda. Sat Chit Ananda. Ananda é Adi Shakti, a bem-aventurança. Então, a Aditya dá a luz aos 12 sóis. Quem são esses 12 sóis? Esses 12 sóis são as 12 horas do dia, e não da noite. A primeira hora do dia é um desses 12 Adityas, a segunda é a outro Aditya, até 12 Adityas, né? Quando o sol se põe, acaba, não tem os Adityas, só no dia seguinte. E eles representam atributos, né? Atributos divinos. Eles são ao todos 12. Eles também regem meses solares ao longo dos 12 meses, também. Esses 12 Adityas. Outro assunto de hoje são alguns planetas retrógrados que nós estamos tendo nesse momento, que é de Mercúrio e Marte. Quem puder ver o dia que Mercúrio sai de retrogradação, deve ser daqui a pouco. Mercúrio é rápido, né? E Marte, que está retrógrado desde 30 de outubro, ele vai terminar a retrogradação dele agora no dia 11 de janeiro. Né? Então, daqui a pouco, daqui a uns dias, 6 dias, termina a retrogradação de Marte em Touro. Marte ainda fica em Touro ainda um tempo, até 13 de março, porque ele está muito lento. Quando Marte está lento, ele está muito próximo da Terra. Na Terra e ele estão muito próximos, né, em suas órbitas, né? Caminhando muito juntos, assim, um ao lado do outro. Não é muito bom Marte retrógrado quando se trata de guerras. É meio difícil parar guerras quando Marte está retrógrado, porque a influência de Marte, que é uma influência de guerra, ele é o deus da guerra, está mais próxima do planeta Terra, quando ele está retrógrado. Então, é muito difícil interromper guerras quando Marte está retrógrado. A gente pode pensar nas guerras maiores que acontecem entre países, etc., né? Outros tipos de guerras também, e até as nossas guerras pequenas, nossas guerras em família, ou no trabalho, o que for. Esses conflitos, né? Que faz, às vezes, a gente engolir em seco, ou então não saber, porque touro dá para Marte uma espécie de uma imobilidade, né? Então, às vezes, a gente lida com alguns conflitos, não sabe como responder a esses conflitos de uma maneira mais clara quando Marte está retrógrado em Touro. E Marte retrógrado em Touro demora. Marte retrograda a cada 2 anos, mas em Touro é sempre, né? De uma vez ou outra que a retrogradação de Marte acontece em Touro. Então, tenham cuidado com a garganta de vocês, né? Lua em Gêmeos, com o sistema respiratório, com a garganta, né? Estejam atentos também a não ficarem se expondo muito. Com o tempo também, assim, mais aqui, né? A gente está aqui, tá chovendo e ventando, mas às vezes faz um tempo bom, não está estável, né? O clima não está estável, está indo e vindo. Então, isso também abre chances para o sistema imunológico, né? Afetar o sistema imunológico. Então, tenham cuidado por conta da lua cheia, do Marte está retrógrado em Touro, a retrogradação de Marte termina em Touro no dia 11 de janeiro. Mas ele permanece em Touro ainda até 13 de março, tá? Outro planeta em retrógrado é Mercúrio. Se alguém lembrar aí, quando puder ver aí, quando Ana Paula, se puder ver, Ana Paula com certeza, ou Maria Angélica, puderem ver quando Mercúrio vai sair da retrogradação, vocês não souberem, eu 17 a 18 de janeiro. 17 e 18 de janeiro? Já vou conferir já, peraí. Tá bom. Quem falou, Fabiana? Sim, Joe. Que bom. Bom saber que você está olhando as efemérides. Não, e também nós olhamos isso na sua live dos astros, né? Tá certo, tá bom. Então, 18. 18. Ana Paula, 18 de janeiro, Mercúrio sai da retrogradação, 11 de janeiro, Marte sai da retrogradação, e 14 de janeiro, o Sol entra em Capricórnio, sai de Sagitário para Capricórnio.
Essa data, 14 de janeiro, é uma data muito especial. Então, nós temos aí uns dias bons, né? Para a gente, longe dos eclipses. Os eclipses vão ser lá para abril só, né? Abril e maio. Então um tempo bom para o Sol entrando em Capricórnio, enquanto Saturno está saindo de Capricórnio, né? Saturno sai, Sol entra. Saturno está saindo de Capricórnio dia 17 de janeiro, bem junto desse momento de Mercúrio saindo da retrogradação em Sagitário. Então, esse período aí do meio do mês está bem interessante, né? Então, de agora até lá, a gente pode trabalhar um pouco essa parte, né? das desprogramações, das crenças, dos condicionamentos, de valores ultrapassados, obsoletos, que já não contribuem, podem ter contribuído, mas hoje já não servem tanto. Que tal se abrir para o novo, né? Essa é a proposta. Saturno chegando em Aquário, vamos fazer festa, finalmente, depois de 3 anos de Saturno em Capricórnio, Saturno finalmente chega em Aquário. Você tem que lembrar que Saturno, a órbita dele é de 30 anos, né? Então, ele só estará em Aquário daqui a 30 anos novamente. Temos que aproveitar, ele fica até meados mais ou menos de 2025 em Aquário. Saturno em Aquário, ele adquire mula tricona, ele adquire algumas honrarias do signo de Aquário, além de regência, né? É um signo, é uma constelação belíssima também, eu tenho paixão por essa constelação, ela é muito bela, ela é cheia, né? Abarrotada de estrelas, inclusive tem nebulosas dentro da constelação de Aquário, uma delas é famosíssima, conhecida como Olho de Deus, que é a Hélio Nebula, né? Quando viram, né, essa nebulosa de perto, com os avanços tecnológicos, viram o próprio olho, viram um olho, forma de um olho. Outra nebulosa famosa na constelação de Aquário é Saturno Nebula, que é uma nebulosa com formato de Saturno. Acho que é para a gente ter certeza de que o regente de Aquário é Saturno. Mas não somente, Arro, nó do norte da Lua, também é regente de Aquário. Então, Saturno ele tem regência, mas não tão absoluta em Aquário, como ele tem em Capricórnio, porque ele tem que compartilhar isso com Urano. Se a gente pensar em Urano também, né? Também com Urano. E Aquário é elemento ar. Elemento ar, um pouco de elemento éter também em Aquário, porque Aquário está ligado ao ar atmosférico, né? Onde estão as nuvens, e até para lá, até para cima, né? Até para o espaço sideral. A gente pensa em Aquário, a gente pensa no espaço, inclusive no espaço sideral. Aquário é um signo que tem a ver com a medicina, com a astrologia, com a astronomia, com a música também, né? Com a transmissão de conhecimento, com a tecnologia, avanço tecnológico, a comunicação em massa também, mudanças de paradigmas, um espírito mais revolucionário que responde melhor à tentativa de uso excessivo de autoritarismo, né? Aquário é uma constelação que tem a ver com a reivindicação dos direitos humanos, né? da igualdade, da liberdade, da fraternidade, tudo isso. Aquário manda ver. Então, com aquecimento global também, Bê? Saturno em Aquário em relação ao aquecimento global, não. Você fala por questões de que ele rege a parte atmosférica, né? Você está falando? Sim. Entendo. Não, Saturno em Aquário pode até ajudar com o desenvolvimento tecnológico nesse assunto. A melhor comunicação com Indra, né? Que é o chefe dos deuses. Saturno em Aquário promove uma melhor comunicação com Indra. Indra é o chefe dos deuses e é aquele que reina sobre o campo atmosférico. Né? A palavra atmosfera é legal, né? A esfera do Atma. Atmosfera. Eu gosto dessa palavra. Saturno vai ajudar bastante, vai ajudar a gerar muita conscientização, passando por Aquário. E Netuno permanecendo em Peixes, mesmo que Júpiter saia, em Peixes só em abril, né, que ele sai. Netuno permanecendo em Peixes por 13 anos, 14 anos pela frente, também vai gerar um grande aumento do interesse pela espiritualidade.
Então, assim, tem umas coisas, umas esperanças boas. Acho que quando a gente fala mais dessas questões que geram temeridade, ameaça, né? A humanidade gerando catástrofes ou coisas parecidas, aí são os eclipses. Então, como o Rahu rege Aquário, ele tem um nakshatra em Aquário, regido por Rahu, que é o nakshatra Sattavissaj, então a gente pode pensar um pouco o que os eclipses podem estar promovendo. Tá? Então, a gente não deve pensar em Saturno em Aquário dessa forma. Eu acredito que muitas soluções irão acontecer. Vai ter um momento, mas que não é em 2023, é em 2024, que Marte também estará em Aquário, e nessa época de Marte em Aquário vai haver em 2024, né? Onde ele também pode vir a ter uma retrogradação, mas eu acho que não será em Aquário, será em outro signo, que vai... conjunção Saturno com Marte em Aquário deve promover muito movimento, né? Aquário é um signo de movimentos, né? De revolução, evolucionando. Ele é ar igual Gêmeos, então a gente começando o ano com uma lua cheia em Gêmeos, já é de algum modo trazendo um direcionamento para esse Saturno que vai chegar em Aquário. Tá? Algum outro assunto que eu não falei, que eu falei que ia falar? Pode ser que eu não tenha falado. Lua cheia em Gêmeos, dia dos Reis Magos, Mercúrio e Marte retrógrados e Saturno em Aquário. Isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu falei meio rápido assim, tudo porque eu estou preocupada com a luz cair novamente, tá? Então, nem vou me estender muito, para que a gente possa, com esse tempinho que der aqui para a gente, se a luz não acabar, a gente consegue, então, conversar um pouquinho. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Isso que eu falei sobre os eclipses fez sentido para você, Ana? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Sim, sim. Tá. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ah, posso falar uma coisa bem interessante que vocês vão gostar. A Aditi, a história conta assim, que a Aditi, ela tinha uma irmã, né? Ou ela tem uma irmã, porque são histórias transcendentais. No mundo transcendental, não há tempo, né? Não há passado, presente, futuro. Só há o presente. Né? Então, essa irmã de Aditi se chama Diti. E elas, as duas, são esposas de um sábio chamado Kashyapa Muni, filho de Brahma. Então, houve uma união entre Kashyapa e Aditi ao amanhecer, por isso que a gente fala que Punarvasa está ligado ao amanhecer. E dessa união nasceram, então, os Adityas, e também o avatar Vamanadeva, é filho de Aditi também. E Diti, que ainda não tinha tido filhos, reivindicou de Kashyapa a mesma coisa, só que ela estava apressada, ela não quis esperar o próximo amanhecer. Então, foi no fim do dia mesmo, no entardecer, no fim da tarde, entrando à noite, né? E da união de Kashyapa com Diti nasceram dois seres terríveis, chamados Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Devido ao nascimento de Hiranyaksha e Hiranyakashipu, que inclusive é descrito que o nascimento deles, uma série de fenômenos catastróficos ocorreram,
de tão assustado que o universo ficou do nascimento dos dois, mas o nascimento deles foi necessário para que Vishnu tivesse motivação para vir como avatar. Então, ele vem como avatar do leão. Como avatar do leão, ele, na hora certa, no momento certo, na circunstância certa, Hiranyakashipu, Narasimhadeva, ele elimina Hiranyakashipu. E também, antes de Narasimhadeva, Vishnu veio como Varahadeva e extermina Hiranyaksha. Então, Hiranyaksha primeiro é exterminado por Varahadeva, que é Vishnu como um javali. E depois, posteriormente, Hiranyakashipu é exterminado por Vishnu na forma de Narasimha, que é uma forma metade humana, metade leão. Narasimhadeva. E essas datas, elas são celebradas ao longo do ano. Quem fez o curso, ou quem adquiriu o curso, vai ver lá nas datas auspiciosas os dias que nós vamos celebrar durante o ano a vitória de Narasimhadeva sobre Hiranyakashipu e a vitória de Varahadeva sobre Hiranyaksha. Eu troquei as bolas, tá? Primeiro é Varahadeva e depois é Narasimhadeva. E essa vitória é sobre o quê? A luz sobre as sombras, né? Que sombra Hiranyaksha representa? Cobiça. E que sombra Hiranyakashipu representa? Luxúria. Tá? Então, quando a gente fala de condicionamentos, os nossos condicionamentos, que a gente vai estendendo, né, vai carregando eles como se fossem partes nossas, e, na verdade, a nossa natureza intrínseca, ela é pura luz, né? Quem somos, de fato, é pura luz, né? Luz eterna, é luz infinita, é luz geradora de todo conhecimento, dotada de todo conhecimento. E essa luz, ela transborda a bem-aventurança, beatitude, estado de deleite divino. Isso é a nossa essência, isso é quem somos. Então, quando a sombra ela está bloqueando esses atributos divinos em nós, por isso Krishna diz no Bhagavad Gita, eu sempre retorno. Né? De tempo em tempo eu retorno para exterminar as sombras e reestabelecer o Dharma, que é a natureza constituinte da diva, da alma. Então, a alma condicionada, ela sofre. Então, o nosso sofrimento, que é causado pela ignorância, é por função desses condicionamentos. Então, a Aditi, ela, ao ser a mãe dos 12 sóis, né, dos deuses solares, 12 deuses solares, ela é aquela que manifesta toda a luz, né? Toda a clareza e todo o conhecimento que afugenta a ignorância. Ela é Adi Shakti, ela é a potência feminina original. E nós teremos ao longo do ano essas datas importantes, tá? Eu convido vocês nós vamos nos encontrar para poder celebrar apropriadamente as datas do aparecimento de Varahadeva e do aparecimento de Narasimhadeva. Tá certo? Então, vamos concluir aqui, tá? O nosso encontro por hoje. Logo, logo a gente se vê novamente. Muito feliz de estar aqui com vocês. E eu vou, quando tiver convertido nosso encontro de hoje, vocês podem compartilhar com outras pessoas, tá? Fiquem à vontade. É uma boa nova, uma boa notícia que estamos dando aqui para todos. Feliz Ano Novo, uma boa renovação a todos. Obrigada, Simone, agradeço Patrícia, Angélica, Denise, Carla, Aninha, Clotilde. Carlos, você está aqui. Carlos é meu amigo desde que eu tenho 3 anos de idade. A gente não se separa, né, Carlos? Às vezes a gente não se vê, mas às vezes a gente se encontra. Fabiana, Genevieve,
Jaqueline, Letícia, bem-vindas, Luciana, Marcela, que está estudando agora astrologia védica com toda a potência. Angélica, querida, obrigada. Melicinha, beijos para sua mamãe. Paulo, bem-vindo sempre. Lívia, vou chorar. Lívia está aqui, Silvinha, Simone, queridas, muito obrigada, que bom, começamos um novo ano, né? Logo, logo vou trazer novos cursos para esse ano, tá? Logo vou anunciar. Um grande abraço, boa noite, namastê. Obrigada. Hariom Tat Sat.